Bom dia. Eu sou Viviane Mena, sou a mãe da Luana, da Tainá e da Naomi, e também eu sou professora, pesquisadora, artista visual e comunicóloga. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre sonhos. Eu escolhi esse tema porque entre os meus alunos, muitos jovens não acreditam nos seus sonhos. Então eu vou contar a minha experiência de mídia cidadã e vou falar um pouco dessa experiência em São Paulo, no Pará, e vou falar como eu acreditei no sonho de ser um artista viajante em 2000. Para isso é importante algumas tags. Eu era uma criança gorda, muito gorda, obesa, e as pessoas odeiam os gordos. Então, eu cresci sofrendo discriminação, sofrendo bullying. Isso fez com que eu ficasse sensível e prestasse mais atenção nas pessoas excluídas. Eu era classe média alta, mas eu não me identificava com aquele grupo ao qual pertencia. E, sendo perseguida, eu fui criando mecanismos de resistência. Então, eu desenhava, eu pintava, eu escrevia. E, de certa forma, eu levava uma vida meio invisível. E aí, eu acreditava por muito tempo que sonhar era melhor que viver. Mas o que eu não tinha entendido até então, que apenas sonhar era fugir da realidade. E não dá para fugir da realidade. Apesar de eu ficar invisível, as coisas continuavam acontecendo comigo. Mas eu tinha uma rotina que era casa, escola e, aos finais de semana, a praia. E a praia, galera, é um espaço democrático e subversivo. E nesse espaço foi que eu encontrei a galera, os hippies, os vendedores de canga, pessoas que viviam à borda da sociedade e que, como eu, também eram invisíveis. Isso mudou muito na década de 90, quando eu emagreci. Eu comecei a fazer faculdade e eu virei surfista. Eu virei surfista de ondas grandes. E o que mais me atraía em ser surfista era o poder do mar, os momentos de solidão, os desafios onde você só depende de você. Por outro lado, também tinha a faculdade, uma coisa nova na minha vida, que apesar de eu amar cada vez mais a comunicação, eu não me identificava com certos processos do ensino da publicidade. E no meio desses conflitos sociais que eu vivia, eu resolvi viajar e descobrir o Brasil. E aí eu fui conhecer as praias com ondas, eu participei de muitos campeonatos, eu tomei muitos caldos, eu quase morri afogada nas pedras, eu surfei com golfinhos. E mais importante da minha experiência como surfista foi que eu tirei daí os princípios que regem a minha vida até hoje. Eu aprendi surfando que quando você vai surfar, você tem que esperar uma onda chegar, esperar a onda certa. Quando você escolhe a onda, você tem que remar valendo. E aí, você tem que projetar o que você vai fazer naquela onda. E você tem que se jogar valendo, ou você acaba tomando um caldo. E isso eu trouxe para a minha vida. Isso eu comecei a fazer, principalmente, mudando as minhas práticas. Eu comecei a viajar, eu fui para as montanhas de Minas, para as praias de Floripa, eu fui para Porto Alegre, e aí eu aboli a palavra talvez do meu vocabulário, e às vezes eu me dava bem, às vezes eu me dava mal, mas o importante é que eu comecei a acreditar em mim. Eu perdi o medo de arriscar. Eu perdi o medo de encarar os meus sonhos. E isso fez com que eu começasse a me modificar. E outro fator importante que começou a mudar a minha vida foi a filosofia banal das músicas, a filosofia dos livros simples, mas que fazem a diferença, que abrem os caminhos, as portas da percepção para você. Então, me lembro de Dom Juan, de Carlos Castaneda, e o sentido da lenda pessoal, o coiote, o anarquismo de Roberto Freire, o teatro do oprimido.
Todas essas experiências me acenderam a possibilidade de viver utopicamente. Professores, debate, militância, a anarquia dos corredores me fizeram acreditar que eu podia, sim, fazer uma faculdade diferente, levando para a minha vida a experiência de comunicação que eu queria viver. E aí eu percebi que viver é muito melhor que sonhar. Eu comecei a juntar grupos de pessoas que acreditavam nessa experiência libertária de mídia cidadã e juntamos essa utopia de ser possível criar uma comunicação social e começamos a nos organizar e começamos a planejar intervenções. Na década de 80 e 90, não havia internet, havia apenas meios de comunicação de massa. E era impossível a gente pensar e intervir na notícia do dia seguinte. Esse era nosso desafio, essa era a nossa experiência. Era um momento propício, no final da ditadura, fervilhavam grupos sociais, experiências de cidadania. E aí a gente criou a Fábrica de Sonho. A Fábrica de Sonho era um grupo performático, pró-cidadania e direitos humanos, que usava assessoria de imprensa para denunciar a violência, extermínios e a corrupção. E a gente criava notícia do dia seguinte. A gente denunciava a venda da carne de Chernobyl e conseguimos proibir a venda da carne de Chernobyl em São Paulo e em Porto Alegre. Isso foi amplamente noticiado pelos meios de comunicação de massa. Nós denunciamos a poluição das praias e conseguimos implementar que fosse obrigado se sinalizar a balneabilidade da praia. Antes, não era permitido pôr uma placa dizendo praia imprópria para banho. Nós jogamos quilos de peixe no mármore branco da rampa da Assembleia Legislativa e fizemos um esgoto naquela rampa. E nós fomos criando performances que, em 92 e 93, apareciam constantemente nos grandes veículos de comunicação. Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, Estado de São Paulo, Globo. Foram 75 publicações, sendo que dessas 75 foram 14 capas. Matérias de uma página, meia página. E a gente juntava a festa, cidadã, fazendo jornalismo alternativo. E a gente criava essas notícias do dia seguinte, inspirados na não violência ativa de Gandhi, inspirados nas ações contra a globalização do Greenpeace, no teatro do absurdo, do grupo Ornitorrinco de São Paulo, nos happenings e nas performances. E, dessa forma, a Fábrica de Sonho ela criou um grupo de amigos que praticamente faziam performances semanais, se reuniam, pautavam-se pelo que estava sendo publicado nos meios de comunicação e davam a resposta, e eram notícia no dia seguinte, com as suas performances, ilustrando as lutas de direitos humanos. E a gente se juntou, eram jornalistas pensando a comunicação, eram publicitários pensando o ativismo, eram arquitetos pensando a cenografia, eram crianças de rua, sem tetos, trazendo as suas verdades e chamando a gente, bora para a rua, mataram 111 no Carandiru. E a gente ia encenamos cenas de canibalismo na Eco 92, denunciamos os 111 mortos na chacina do Carandiru. E como é que a gente conseguiu fazer tudo isso? Muitas pessoas querem saber o que você vai ser quando crescer. É importante a gente deixar claro que não há escolha definitiva. Se eu tivesse escolhido uma coisa, eu teria sido apenas publicitária. Mas não. Você pode mudar o rumo, você pode conectar conhecimentos, experiências, interagir. A gente pode ter várias profissões, nada impede. A gente pode, inclusive, inventar profissões que ainda não existem. Porque, na verdade, as soluções do presente não dão conta mais do futuro. Elas vão ter que ser inventadas por alguém. E a gente é quem inventa o futuro. Diante dessa atitude libertária, depois de 7 anos, a Fábrica de Sonho famosérrima, eu decidi que não era mais aquilo que eu queria. Eu não estava mais feliz e fui fazer terapia. Fui fazer somaterapia do Roberto Freire. E uma das coisas que a somaterapia fala, que foi um outro princípio da minha vida,
é que sem tesão não há solução. E eu resolvi assumir aquilo que eu era lá no começo da minha vida, que era artista visual, e eu comecei a trabalhar, buscar um outro sentido para a arte, que já não me deixava mais feliz. Porque eu era uma artista visual que trabalhava para a moda. Eu pintava cangas, eu pintava seguindo os padrões das coleções, e não estava mais satisfeita com isso. E aí apareceu uma exposição em São Paulo que foi sensacional, eram os artistas viajantes. E eu falei, não, que moda, que nada, adoro moda, gente, nada contra, mas eu quero ser uma artista viajante. Nada é mais sensacional que redescobrir o Brasil, redescobrir a Amazônia, redescobrir o Pará. E aí eu falei, mas será que é possível em 2000? Eu falei, é possível. Eu já era artista visual, eu estava querendo romper com aquela prisão da moda, e eu resolvi, então, vir e descobrir o Pará. E a minha história de trágica das performances, a denúncia de extermínio, começa a ser uma fábula colorida, porque eu descubro que havia um projeto, o IFNOPAP, que estava mapeando os imaginários pelos rios da Amazônia, e eu bato na porta da professora Socorro Simões, da UFPE, e falo, professora, tem algum artista viajante acompanhando a sua expedição? Não, minha filhinha, não tem. Pois, professora, eu quero ser esse artista. E eu comecei a acompanhar as expedições pelos rios da Amazônia, e fui desenhando essa Amazônia, descobrindo essa Amazônia com as crianças no Estreito de Breves, descobrindo vários personagens que moravam ao longo dos rios e fazendo aquarela sobre seda, descobrindo as culturas, as festas de Cametá, os cordões de mascarados, e descobrindo os rios. Descobri no rio... eu fui para o rio Xingu e vi aquela barragem do rio Xingu sendo projetada. Eu fui para Cametá e vi o rio Tocantins impedido, as pessoas não podiam entrar no Tocantins por causa do assoreamento do rio, por causa da hidroelétrica de Tucuruí. E eu fui para Tapajós, descobri, me apaixonei por Alter do Chão, e de repente eu vi que Alter do Chão está ameaçado por causa da construção das hidroelétricas. E fui para o Rio Trombetas e descobri que no oeste paraense, o pôr do sol mais bonito do planeta é vermelho e laranja e acontece em Oriximiná. E vi o círio fluvial de Oriximiná, e encontrei as crianças que pegam canoa e pegam carona nos barcos, vendendo seus produtos. E assim eu fiquei encantada com a possibilidade de ter 2 verões por ano. Um em São Paulo, em janeiro, e outro em julho, no Pará. E desenhei, pintei em seda, mapeei o Pará, viajando pelos rios, encontrei os brincantes, encontrei os indígenas, e fiz esse relato em vários suportes. Publiquei em revistas, fiz uma dissertação de mestrado, pintei e virei um ativista da cultura popular. Mas depois de um tempo, eu entrei na faculdade, tinha feito mestrado e comecei a dar aula. E era a minha chance de eu criar um modelo de comunicação que eu acreditava. E aí eu transformei a Faculdade Estácio numa grande fábrica de sonhos, eu me apropriei de todos os espaços, eu anarquizei todos os espaços, e é assim que eu dou aula, e é assim que eu faço a extensão. A gente cria, a gente assume projetos, a gente vibra e a gente reformula os espaços. E eu estava tão feliz com isso que eu parei de viajar. Mas, dando a disciplina Cultura Brasileira, eu descobri que as pessoas tinham preconceito de ser indígenas, que as pessoas não entendiam que elas viviam na Amazônia. Aí eu falei, não quero mais isso, vou mudar de novo. E aí eu comecei a levar para dentro da faculdade os indígenas, levar para dentro da faculdade os ribeirinhos. E aí eu resolvi levar os alunos também para a Amazônia. Todos esses pontos, Santarém, Oriximiná, Monte Alegre, Cametá, Melgaço, Curralinho, eu e os meus alunos estivemos e produzimos cartografias, fomos para festivais, e assim
fazendo parceria com vários grupos, né, nós viajamos para o Carimbó, da área do Salgado, com a FPA, fizemos parceria institucional com a polícia para fazer uma cartografia do Marajó, com os indígenas nas festas dos Parcategê, com os professores para fazer o mapeamento das pinturas rupestres de Monte Alegre, e também fizemos o primeiro TCC na aldeia, viajamos com a galera do Cesupa, fomos para o Marajó implementar tecnologias sociais. Gente, é só convidar que a gente topa mesmo, né? E a gente vai aprendendo, comer Mapará, dormir em rede, vai aprendendo a fazer pintura corporal, e vai aprendendo a fazer fotografia, e vai aprendendo a fazer jornalismo, e vai aprendendo a fazer comunicação comunitária, e vai enxergando as mazelas da Amazônia, por onde passam as nossas riquezas, os conflitos das regiões em torno de Belém. Nós estamos no Cumbu, pensando no Cumbu, e nós também saímos do Pará, porque a gente tem que se conectar com o Brasil e com o mundo, e a gente foi para o Rio+20, entender como é que rolavam os processos de redes, de conexões em redes, para levar nossa mensagem amazônica. Fomos para o Xingu+23 também, para estar na luta junto com as comunidades que estão às bordas, submersas nessa Amazônia que não é enxergada, é explorada, é contaminada. E a gente está nas lutas, a gente está na história, a gente está lutando contra o golpe, e a gente está envolvendo os alunos, e os alunos sonhadores produzem peças interessantes para isso. Eles produzem HQs, como a Carbona de Quem, Gurupatuba, são HQs que falam de problemas de comunicação, que falam de problemas de preservação, que falam do brega, sampleados, uma websérie que fala do brega e leva o Pará para outras dimensões, conectando os bregas tradicionais. Juventude Universitária pelas Causas Indígenas, uma fanpage que conectou indígenas e não indígenas e dá uma voz para as causas. Os mestres tradicionais, os mestres exóticos do nosso Pará, os mestres poetas populares, a gente faz show, produz CD. Enfim, a gente busca inovar na linguagem, criar uma linguagem lúdica, uma linguagem política, uma linguagem que mobiliza através da imagem, e a gente vai inovando. Hoje estamos, graças aos nossos alunos, somos também jornalistas livres, é um novo projeto de extensão da Estácio, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Mas todos esses sonhos, galera, todos esses momentos, eu tenho que falar que só aconteceu por causa de uma parceria imensa, e o segredo, que eu nunca revelei, é que nenhum desses projetos eu tinha certeza que ia dar certo. Eu olhei, eu enxerguei, eu acreditei, eu remei, criei minha estratégia e me joguei com tudo no meu sonho. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria agradecer a paciência. Obrigada.